Bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas. Vamos começar um assunto novo hoje. Meus amigos, a gente está trabalhando um período da história que é extremamente rico em acontecimentos. Ainda, gente, é aquele período de transição da Baixa Idade Média até a modernidade. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, gente, mas é um momento ali na história europeia que o mundo tal como nós conhecemos, a realidade tal como nós conhecemos, ela está se desenhando, né? É o tempo aí do renascimento urbano, as cidades voltam a crescer bastante, o dinheiro volta a circular, surge a burguesia. Você tem o renascimento cultural, que é esse up no pensamento em termos de ser mais crítico, mais racional. Ao mesmo tempo, você vai ter a reforma protestante, que é o momento aí de ruptura da Igreja Católica e dá origem a uma nova religiosidade. É o tempo também das grandes navegações, né? Aquelas expedições marítimas aí que chegaram até a América e começou todo um processo de colonização, a gente vai trabalhar sobre isso ainda. Mas também é um tempo em que eu quero, nessa aula, destacar um outro ciclo de acontecimento que eu acho que é de suma importância. É a formação dos estados nacionais absolutistas. Em outras palavras, meus amigos, é a formação dos países tal como nós conhecemos. E é estranho dizer isso para vocês, mas percebam o seguinte: hoje em dia, a ideia de pertencer a um país, a ideia de ter uma nacionalidade, ela é muito arraigada entre nós. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, existe o mexicano, o argentino, o uruguaio, o paraguaio, o alemão, o francês. Então, qualquer pessoa que você parar para conversar no mundo e perguntar, escuta, em que país você nasceu? Essas pessoas vão falar na ponta da língua, eu sou de tal país. Então, é algo que parece que é inato, é algo que parece que sempre existiu. E não é assim. Na verdade, a ideia de nacionalidade, a ideia que diz assim, eu faço parte de um país, é algo que vem ali do finalzinho da Idade Média. Então, por exemplo, se nós voltássemos no tempo aí 1000 anos, e eu perguntasse para qualquer pessoa, escuta, em qual país você nasceu? A pessoa ia olhar para minha cara com, o que, que é isso? O país é de comer, de beber? Porque não havia nas pessoas a percepção de nacionalidade. E é estranho dizer isso, que a gente vive aí num mundo em que essa ideia de nação ela é muito presente, né? Por exemplo, você consegue imaginar uma Copa do Mundo sem países? O que é uma Copa do Mundo? É a representação de times, de seleções de países específicos. Daqui a um pouco vai começar um outro evento que também sem a ideia de país fica muito difícil até conceber as Olimpíadas. Cada país disputando medalhas aí num quadro olímpico. Então percebam vocês que a ideia de país é uma ideia muito presente. Entretanto, eu faço questão de dizer para vocês, ela é uma ideia historicamente relativamente recente. Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar agora, a formação dos países. Primeira coisa que tem que deixar bem claro para vocês. Qual é a primeira forma de governo que os países adotaram? Quando os países eles foram se estruturando ali no finalzinho da Idade Média, com aquela coisa do feudalismo, ele se desmanchando, porque é preciso que eu diga, os países vão nascer no momento em que o feudalismo vai se desmanchando. Então, qual era a estrutura política ali, geográfica das regiões europeias? Era o feudalismo. Então você tinha aqueles senhores feudais, uns mais, outros menos poderosos, aquela relação de sucerania, vassalagem, um tinha mais poder que o outro. Então, assim, politicamente falando, geograficamente falando, antes da formação dos países europeus, você tinha o quê? Os núcleos, que era o quê? Era um poder espalhado na mão de senhores feudais. Só que, como a gente já estudou, essa estrutura chamada feudalismo, ela vai se desmontando. E à medida que ela vai se desmontando, alguns senhores feudais vão conseguindo mais poder, vão ser os primeiros reis. Então, qual é a primeira forma de governo que os países adotaram? A monarquia. Meus amigos, o que é uma monarquia? É uma forma de governo em que quem manda é a figura de um monarca. O que é um monarca? É um rei ou é um imperador? E numa monarquia, meus amigos, o poder político, ele tem duas características essenciais. Primeiro, numa monarquia, o poder que é exercido pelo monarca, ele tem caráter hereditário. O que é hereditário? Esse poder ele passa de pai para filho. Então, o filho do rei será rei.
Professor, não tem eleição? O povo não escolhe? Não. O poder ele fica na mão de uma família, uma dinastia. Então esse poder vai passando de pai para filho, é um poder hereditário. Segunda característica, além do poder ele ser hereditário, ou seja, ele passa de pai para filho, o poder ele também tem caráter vitalício. Professor, vitalício tem alguma coisa a ver com vitamina? Não. O que é vitalício? É um poder que dura pela vida toda. Vitalício é uma coisa, gente, que se estende pela vida toda. Por exemplo, hoje nós não vivemos uma monarquia. Hoje o Brasil é um regime republicano. Temos uma república. Nós escolhemos um presidente por eleição, então não é hereditário. Outra coisa, numa república hoje no Brasil, o cara fica 4 anos no poder e pode ficar mais 4, no máximo 8. Aí tem que ter uma eleição e ele sai. Numa monarquia, não. Numa monarquia, se o cara viver 1000 anos, claro que isso não vai acontecer, não aconteceu. Mas se ele vivesse 1000 anos, ele seria rei durante 1000 anos. Ou seja, numa monarquia o poder passa de pai para filho, repito, ele é hereditário e ele é vitalício, porque ele dura pela vida toda do indivíduo que está ali mandando, o monarca. Isso tem que ficar claro. Só que percebam o seguinte, quando essas monarquias elas foram se estruturando, o que aconteceu? Vai havendo uma concentração de poder na mão de uma única pessoa. Quem é essa pessoa? Normalmente o senhor feudal mais poderoso, ele vai ser o rei. Então há uma centralização do poder na mão de uma pessoa. Só que percebam o seguinte, meus amigos, para que isso acontecesse, para que esses reis tivessem tanto poder assim, houve uma espécie de troca. Não esqueçam que nesse período histórico uma classe social surgiu, uma classe que tinha sua vida baseada no comércio e no enriquecimento, na acumulação de dinheiro, a burguesia. Então você tem o poder da burguesia aumentando através do comércio, o poder dos senhores feudais declinando. E quem é que assume esse poder centralizado? Os reis. Só que entre a burguesia e os reis havia uma espécie de troca de favores. A burguesia financiava os reis através de impostos, através de empréstimo, através de doação. Então a burguesia ela financiava o rei. Aí você me pergunta, professor, eu entendi, a burguesia aí, ela ganhando muito dinheiro, ela vai apoiar essa centralização do poder. A burguesia vai apoiar que os reis tenham mais poder. Mas o que a burguesia ganha com isso, professor? É simples, senhores. A burguesia precisa fazer o comércio girar. A fonte de poder da burguesia é o comércio. E a gente está falando de uma Europa em que o feudalismo está desmontando. Isso traz insegurança, isso traz guerra, isso traz medo. Então, o que era necessário? A figura de uma autoridade que colocasse a casa em ordem, para que a burguesia tivesse segurança para conseguir continuar ganhando dinheiro através do comércio. Eu vou dar alguns exemplos de como os reis eles ajudaram a burguesia. Primeira coisa, elaborando um complexo sistema tributário. O que é isso? Sistema de transporte, sistema de impostos. O que é imposto? É aquele valor que todos os cidadãos eles pagam para o Estado. Para quê? Para que o Estado reverta isso em serviços. Que tipo de serviço a gente está falando que o rei então poderia agora oferecer para a burguesia? Unificação de moedas. Em cada feudo você tinha uma moeda diferente. Um era ouro, outro era prata, outro era algum outro metal. Isso não ajudava para o comércio. Por que não ajudava no comércio? Se você quer comprar uma coisa, em cada região que você quer comprar, o dinheiro é diferente, como é que você faz para comprar? É muito difícil. Então, se você tiver uma moeda única em todo um grande território chamado país, você faz o comércio muito mais rápido, muito mais eficiente. Por exemplo, no Brasil, que é o Estado Nacional, nós temos o real. R$10, pouquinho, né? Mas R$10 vale no Rio de Janeiro, vale no Amazonas, vale em Maceió, vale no Rio Grande do Sul. Enfim, ter uma moeda única é uma coisa que ajuda no comércio. Então os reis podiam fazer isso pela burguesia. Outra coisa que os reis podiam também fazer e fizeram, exércitos nacionais. O que é isso? Agora você vai ter um grupo de defesa daquele território, nascido naquele território. É o exército que vai defender o seu próprio país. Professor, mas antes dos países nascerem já não existia exército? Só que esses exércitos eles eram exércitos de mercenários. Cada senhor feudal tinha o seu próprio exército, sua própria milícia. Agora não, você vai ter um exército que vai
Ele vai defender o país porque ele é feito para defender o país. Tipo, exército brasileiro. É o exército que não vai defender outro país, ele vai defender o território brasileiro. Então, é claro que esse exército, meus amigos, vai trazer uma ideia de segurança. A mercadoria precisa circular, as pessoas precisam circular, o comércio precisa circular. Então você tem que ter segurança. Você vai comprar alguma coisa no shopping em que você pode ser assaltado? Não. Então a ideia de segurança os reis podem oferecer para a burguesia. Então percebam bem, cobrança de impostos, unificação de moedas, unificação também de um exército nacional e aquilo, gente, uma monarquia, um país que cobra impostos, ela pode investir no quê? Na abertura de estradas, portos. Percebam que eu estou falando de uma estrutura para mercadoria, para as pessoas circularem. Pontes. Então, toda obra pública, para quê? A gente tem muito essa noção hoje em dia, gente. O governo existe para construir estradas, hospitais, obras públicas. Quem poderia fazer isso pela burguesia? Agora, a figura de um rei. Então, o que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês? O feudalismo, ele vai desandando aos poucos, não esqueçam que isso é um processo muito lento. Ao mesmo tempo, a burguesia vai ganhando muito dinheiro, vai enriquecendo e, ao mesmo tempo, o poder dos reis também vai aumentando. Meus amigos, aqui é importante que eu diga uma coisa para vocês. O poder dos reis aumentou significativamente. Para vocês terem uma noção, com o tempo, esse poder dos reis, ele foi ficando tão absoluto, tão forte, tão incontestável, que a gente já não chama só de monarquia. É uma monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista? Professor, é uma monarquia, tem um rei, mas o que é absolutista? É uma monarquia em que esse rei ele tem poder absoluto. E aqui é preciso que eu diga para vocês o seguinte, esse poder absolutista, ele é respaldado pela Igreja Católica. Quando o Papa ele coloca a coroa na cabeça de um rei, qual é a mensagem que ele está passando, além de reafirmar o próprio poder da Igreja? É que o poder daquele rei, ele não vem dos homens, ele vem de Deus. Não esqueçam que é a Igreja que faz essa ponte entre o mundo dos homens, nós, e o mundo divino, o mundo de Deus. Então, quando o Papa ou um sacerdote, um cardeal, colocava a coroa na cabeça de um rei, qual é a mensagem que ele está passando? Olha, o poder desse rei, ele vem do próprio Deus. E aí a gente tem uma concepção que eu quero que vocês estudem bem. É a origem do poder divino. As pessoas acreditavam que a figura de um rei, ele não estava lá porque os seres humanos queriam. O rei ocupava aquela posição de poder, de mando, por uma intervenção divina, pela vontade do próprio Deus. Então percebam, nesse sentido as pessoas podem reclamar do rei, olha o rei tá errado, eu vou fazer uma greve. Não, porque o rei, ele é a figura de quê? De um enviado, aquele poder dele, ele está alicerçado no quê? Numa intervenção divina, na vontade do próprio Deus. Quem sou eu na fila do pão para contestar o rei, se o poder de um rei, ele vem de Deus? Então percebam que concepções como democracia, vamos lutar, vamos questionar, vamos fazer greve, não, porque é a vontade de Deus. Então isso tem que ficar muito claro para vocês. Então percebam que essas monarquias, ela tinha uma trinca de poder. Financeiramente, a burguesia. E aí você tem o poder do rei, e esse poder do rei também estava coroado por uma percepção religiosa, pautado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Meus amigos, quais foram as principais monarquias ali europeias? Gente, Espanha, Portugal, não à toa os dois começaram as grandes navegações. Por quê? Porque tinha uma burguesia forte e tinham reis fortes. Então, eles que começaram a promover o quê? As grandes navegações. Então, além de Portugal e Espanha, também a Inglaterra veio correndo por fora. Então, eram as grandes aí monarquias. Depois vem a França com muito poder também. Meus amigos, é importante que eu diga outra coisa para vocês. Vocês sabem que na Europa medieval, os senhores feudais, cada um tinha o seu poder. Então o poder ele era descentralizado, ele era espalhado. Só que com a formação das monarquias nacionais, esse poder descentralizado, ele passa a ser o quê?
centralizado na mão do monarca, na mão do rei. E aí o que eu tenho que dizer para vocês? Para que esse rei tivesse muito poder em várias regiões da Europa, quais foram os caminhos? Acordos entre os senhores feudais. Lembra do sucerano e o vassalo? Aquele que der o vassalo, ele deve obrigação para o sucerano? Então, esses acordos, olha, aqui eu sou o senhor feudal mais poderoso, você é o senhor feudal, mas agora eu sou o rei. Então, acordos. Claro que nem sempre, meus amigos, esses acordos eles eram pacíficos. Então, além dos acordos, você teve guerra. Então, o senhor feudal, às vezes, ele tinha que se impor em relação a outro para falar assim, mano, quem manda na bagaça aqui sou eu vou ser o rei. Então, acordos, guerras e uma coisa muito interessante, casamentos. Era muito comum que famílias de nobres se casassem com outra família de nobre, para quê? Para garantir o quê? A posse, o poder político e o poder militar. É importante que eu diga, meus amigos, essa ideia do casamento por amor, olha, eu vou me casar porque eu amo tal pessoa, isso é uma coisa recente, gente. Naquele tempo, casamentos eram acordos entre famílias ricas. Então, por exemplo, eu sou uma família rica, eu sou um homem, aí na outra família tem uma moça rica, eu nem conheço a mina. De repente eu nem vou gostar da mina. Só que o meu pai vai falar assim, o Edivan vai casar com a sua filha para que a gente consiga aí ter o domínio nessa região. Então, por exemplo, quando a gente pega a formação da Espanha, eu ia falar isso depois, eu vou falar agora. Espanha era formada, gente, por 3 reinos diferentes. Era formada por Castela, Leão e Aragão. Castela, Leão e Aragão. Eram 3 reinos que vão formar a Espanha. Meus amigos, para que houvesse essa unificação da Espanha enquanto país, houve um casamento. Houve um casamento entre Isabel e Fernando. Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Então, esses 2 jovens, o que eu li? Que esses jovens, os pais acertaram o casamento, eles só se conheceram às vésperas do casamento. Mano, imagina você casar com uma pessoa que você nem conhece, que seu pai acertou. Mas o que eu quero dizer para vocês, e isso não é brincadeira. Quais os caminhos, então, que levaram à centralização desse poder? Acordos, né, políticos, guerras e também casamentos, né? Então essa ideia do amor romântico, eu vou casar porque eu amo, é uma coisa que surgiu tempos depois, tá bom, gente? Então vamos continuar. Meus amigos, quais foram as características dessa monarquia absolutista? Faço questão de reiterar. O que é uma monarquia absolutista? É um país cuja forma de governo você tem a figura de um monarca. E esse monarca tem poder absoluto. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Mas vamos lá, quais foram as características dessas monarquias absolutistas? Primeira delas, é claro, a centralidade do poder na mão de um monarca. Aquele monarca que o seu poder é respaldado por um discurso religioso. Isso tem que ficar bastante claro. Outra coisa, segunda característica, já expliquei. Esse poder tem uma conotação religiosa, ou seja, a Igreja Católica vai respaldar. No futuro vai ter treta entre a Igreja e os reis, mas isso é uma outra história, tá? Outra coisa importante, uma característica. Um país ele tem um espaço geográfico delimitado, ele tem fronteiras. Então, o poder de um rei ele está dentro das suas próprias fronteiras. Isso tem que ficar bastante claro. Por exemplo, hoje o Brasil não é uma monarquia, mas o presidente do Brasil, que é uma república, o poder do nosso presidente ele é dentro do território brasileiro e não fora. Então, nas monarquias era exatamente a mesma coisa. Outra coisa importantíssima, por mais inteligente que um rei fosse, gente, ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para que um rei mandasse num país que é uma estrutura muito maior que um feudo, era preciso ele ter o quê? Um grupo de pessoas para auxiliá-lo. Uma equipe, a famosa, guardem esse nome, burocracia administrativa. Quem são esses? São os governadores das províncias, são os cobradores de impostos, é o famoso funcionário público, aquele funcionário que ele trabalha para o governo. Por exemplo, o professor de vocês é um funcionário público. Então, essa noção de que o governo ele tem que ter uma equipe para ajudá-lo é típica desse momento. Onde era, meus amigos? Onde era o centro administrativo dos países? Era nos castelos. Aqueles castelos que
onde o rei ele morava com seus filhos, os seus assessores, os seus conselheiros, a burocracia administrativa. Outra característica, gente, de um Estado absolutista, né, é a relação que nós, seres humanos, temos com o Estado. Por exemplo, eu, Edivan, eu tenho um RG, isso diz que eu sou o quê? Brasileiro. Eu tenho uma certidão de nascimento, eu tenho um CPF, eu tenho documentos que me ligam ao meu país. Então, em qualquer lugar que eu for, Edivan, você é de onde? Sou do Brasil. Tem documento que prove? Está aqui o meu RG. Então, você vai criando o quê? Esse sentimento que você faz parte de um país e que você tem obrigações com esse país e ele também tem com você. Então, essa relação de vínculo com o Estado é uma característica de uma monarquia absolutista. E a última, gente, a unidade cultural. O que é isso? Com o passar do tempo, o que vai ficando claro? Que cada país tem sua expressão cultural, uma identidade, uma coisa que, mano, isso aqui é coisa de brasileiro, só pode ser. Então você tem o quê? Uma identidade cultural. Então é a língua própria, as músicas que têm um caráter bastante de identidade, uma cultura própria. Então isso também vai nascer com a ideia de monarquia absolutista. Meus amigos, uma das primeiras monarquias que aconteceram ali na Europa foi a de Portugal, né? A dinastia de Borgonha, uma família rica, já no ano de 1096. Perceba que é quase no finalzinho ainda da Alta Idade Média. Então Portugal foi um dos primeiros países que se formaram. Espanha eu já expliquei para vocês, né? Eram 3 reinos, né? Castela, Leão e Aragão se uniram e aqui, vocês sabem que Espanha e Portugal ficam bem do ladinho da Europa, ali no Oceano Atlântico, a gente chama aquilo de Península Ibérica. Não esqueçam o seguinte, tanto a formação de Espanha quanto Portugal está muito ligado à expulsão dos muçulmanos. Nós trabalhamos anteriormente que os muçulmanos tinham dominado toda a Europa. Os cristãos se organizaram e aí foram expulsando os muçulmanos. E é nesse processo de expulsão dos muçulmanos que tanto Portugal quanto Espanha vão se formando, né? A Espanha se formou no ano de 1492, aí quando eles expulsaram definitivamente os muçulmanos. Eram os famosos reis católicos. Guardem bem esse nome, Portugal e Espanha, os reis católicos. Não é à toa. Professor, mas o que isso tem a ver comigo? Meus amigos, o Brasil é um país católico. É exatamente por Portugal, na época das grandes navegações, ser um país muito católico, que hoje o Brasil é um país tão católico, as festas católicas, a igreja católica é muito forte aqui no Brasil, isso é uma decorrência direta desse processo histórico. E aí, gente, para a gente acabar essa matéria, eu queria falar um pouquinho do rei Luís XIV, o da França. Meus amigos, esse foi a maior expressão do absolutismo. Ele era chamado de Deus Sol. Olha a importância do cara. Vocês sabem que o Sol é o astro de onde vem a vida, vem o calor, vem a luz. Então ele era chamado de Rei Sol. E o Luís XIV, ele disse uma coisa que é muito, muito, muito interessante. Ele dizia o seguinte, o Estado sou eu. Olha o que o cara dizia. O Estado sou eu. Olha a percepção de poder que esse cara tinha. Então, isso fica muito claro o quê? Que era um rei absolutista. Gente, eu fico muitíssimo grato a todos. Espero que vocês tenham prestado atenção. Eu gravei essa aula com uma certa pressa, mas eu acho que deu para dar para vocês as informações necessárias, tá bom? Muitíssimo obrigado, tá bom? Ah, detalhe. O rei que eu falei, na verdade, era rei Luís... Perdão, gente, é Luís XIII, não Luís XIV. Perdão.